Mais um vídeo aqui da minha carteira de dividendos e eu vou confessar para vocês que foi um mês que eu não esperava que fosse um mês ruim. Eu já tô iniciando o vídeo falando que foi um mês ruim porque nós não batemos, segundo mês seguido, nós não batemos o mês passado e esse mês de junho também não batemos os dividendos do ano passado. Isso pode acontecer, Bruno? Isso é programado que isso aconteça? Olha, não, eu não gostaria que isso acontecesse, mas já é o segundo mês em seguida que a gente não consegue ter mais dividendos que o ano passado. Eu percebo que algumas empresas que pagaram dividendos no ano passado não pagaram no mesmo período esse ano, e isso está prejudicando um pouco o rendimento da minha carteira de dividendos. Mas vou mostrar com detalhes para vocês o quanto que eu ganhei de dividendos. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 24 de junho, porque eu não vou ter como gravar durante a semana. Pode ser que alguma empresa ainda emita algum comunicado de dividendos, mas o fato é que provavelmente eu não vou receber mais dividendos esse mês do que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Investe Financeiro. Meu nome é Bruno e aqui eu falo sobre ações, dividendos, renda passiva, fundos imobiliários e liberdade financeira na Bolsa de Valores. E pois é, pessoal, mais um mês que eu não consigo bater os meus dividendos do ano anterior, relacionado ao mesmo mês do ano anterior, ou seja, junho de 2022. Bruno, você está preocupado? Não. Bruno, você ficou triste? Claro, eu queria que tivesse batido, mas não bateu, a gente não conseguiu superar os dividendos ganhos ano passado. Fazer o quê? Apenas focar em continuar na estratégia. Pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu quero lembrar vocês que investir na bolsa é um jogo de paciência e longo prazo. Não é porque talvez a sua estratégia durante 1, 2, 3, 4, 5 meses dê errado, 6 meses que seja, que você não vai chegar na sua liberdade financeira. É impossível você prever tudo e acertar tudo no mercado. Agora, é possível você ter uma estratégia e manter essa estratégia. O que eu vou fazer se acontecer isso? O que eu vou fazer se acontecer aquilo? Então, o que eu tenho feito é seguir a estratégia que eu tenho planejado para mim, comprando boas empresas, comprando empresas que pagam dividendos. Porém, as empresas subiram muito de preço. Muitas valorizaram aí 10, 20, 30% em poucos meses. Então eu praticamente não estou aportando mais em bolsa. Eu estou aportando muito em renda fixa de 2 meses para cá. Então essa é a estratégia que eu uso. Quando a bolsa sobe muito, eu paro de aportar um pouquinho na bolsa. Aporto em renda fixa. Quando a bolsa cai muito, eu aporto mais em bolsa e menos em renda fixa. Então vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como que ficaram os meus dividendos nesse mês de junho e o que eu vou continuar fazendo para a gente chegar na nossa liberdade financeira. Vamos lá. Pessoal, então aqui usando o site dos meus dividendos, é onde eu lanço todas as minhas compras e aonde eu gerencio a minha carteira de dividendos. Olha só que interessante, pessoal. Realmente, a bolsa ela começou a subir e isso mostra no final do gráfico aqui, ó, que o meu patrimônio começou a subir. Nós saímos aqui de mais ou menos 210 mil lá em março para 231 mil em junho. Então, em 3 meses, nós aumentamos aí cerca de 21 mil reais, né, de patrimônio, coisa de 10% mais ou menos. A gente aumentou um patrimônio em 3 meses. Isso é bom. A gente está vindo aqui realmente numa alta, olha só. A minha carteira nos últimos 3 meses performou muito bem. Nós tivemos lá em abril 2,73 positivo, em maio 2,27 e em junho agora tendo aí 3,94% no mês. Ainda não fechamos o mês, temos mais uma semana de mercado, mas eu vou considerar que a gente vai fechar positivo aí perto desses 4% positivo. E no total no ano, a minha carteira está valorizando 5%, vai, 4,96%, 5%. Muito bom. Eu não ligo muito para isso daqui, mas é óbvio que a gente quer ver sempre o nosso patrimônio subindo. E vamos para o que interessa. Dividendos do mês, temos aqui, ó, R$ 1.528,99 ganhos em dividendos no mês de junho de 2023. Bruno, esse mês não foi um mês bom? Não. Apesar de que algumas empresas que estavam muito tempo sem pagar, como o Sanepar, resolveram pagar e pagaram ótimos dividendos, olha só, o Sanepar pagando aqui, cadê? Aqui, ó. 2 dividendos, um de 237 e outro de 126. Apesar disso, muitas empresas não estão pagando dividendos. E aí a gente recorre para aquilo que eu sempre falo. É sempre bom você ter um pouco de fundo imobiliário e um pouco de ações, porque nesses meses os fundos imobiliários salvam. E olha só o que aconteceu novamente, pessoal. Bruno, é repetitivo demais esses seus vídeos. Galera, entende uma coisa. Investir na bolsa é chato, monótono,
requer paciência e você tem que ter o foco no longo prazo. Se você não tem essas características, eu te sinto informar que a Bolsa de Valores não foi feita para você. A Bolsa de Valores requer disciplina, paciência e o foco no longo prazo. Alguns meses, como eu falei no início do vídeo, não vão ser como a gente quer, mas se você manter a sua estratégia em comprar boas ações, boas empresas que pagam dividendos e reinvestir esses dividendos e deixar ao longo prazo fazer o trabalho dele, é muito provavelmente que você vai atingir a sua liberdade financeira muito antes do que a maioria das pessoas. Então eu uso a Bolsa de Valores para isso. Para que daqui a 10 anos, pelo menos, eu tenha uma renda vindo da Bolsa que eu falo assim, bom, hoje eu trabalho se eu quiser. E é esse o meu objetivo, tá? Então, quando a gente olha aqui para os fundos imobiliários, a gente percebe que, olha só, Habit 11, né? O CACRI 11 é um belo fundo imobiliário, ainda não fiz vídeo sobre ele porque eu tenho poucas cotas, mas eu prometo que eu vou fazer. É um fundo imobiliário de papel que paga ótimos rendimentos e é impressionante como valoriza a cota desse fundo, tá? Muito pelo que ele está atrelado também. A gente tem aqui o Iridium, salvando mais uma vez. Olha só, o RPR11, o famoso HCTR11, que teve todo aquele problema no início do ano. Eu investi um pouco mais em fundos de agro, olha só, então eles começaram a aumentar um pouquinho os dividendos também para mim. E o queridíssimo lá, o MXRF11, pagando seus R$120 todos os meses ali, religiosamente para mim. Cara, são fundos imobiliários que, se você prestar atenção, a maioria deles são de papéis, né? Temos 2 fundos agro, só que a gente pode considerar que são de papéis também. Então eu gosto muito de fundo de papel, apesar de entender que essa categoria de fundo é um pouco mais arriscada. Mas me entrega um retorno muito bom, tá, pessoal? Muito bom mesmo. Tivemos aqui também, olha só, não podemos deixar de lado o Banco do Brasil, pagando um dividendozinho ali, ó, de mais ou menos R$140. E também outro dividendo aqui do Banco do Brasil, é de R$60, que você paga lá no dia 30. Trisul me pagou dividendos, Banrisul me pagou dividendos, Copel me pagou dividendos. Mesmo assim, foram dividendos baixos que eu não consegui superar o mês anterior. Mas vamos dar uma olhada no nosso histórico de proventos, né? Então, quando a gente olha aqui, pessoal, que a gente pega a coluna de junho, e a gente compara com os anos anteriores, a gente percebe o seguinte, vinha numa evolução muito boa, primeiro ano 0, segundo ano 287, terceiro ano 267, olha só, aqui a gente teve uma queda do segundo para o terceiro ano, quarto ano 440, uma evolução muito boa, quinto ano explodiu ali, né, foi de 440 para 1736, e agora ficamos abaixo aí, pagando 1.528 apenas, tá? Bruno, você se preocupa? Não. Bruno, você queria que tivesse pago mais? É óbvio que sim. Quando eu olho para isso daqui, eu vejo que chegamos na metade do ano e nós temos ali 8.787 de dividendos recebidos já. O que eu estou pensando em fazer? Eu tenho aportado pouco em fundos imobiliários. Como eu disse no início do vídeo, eu tenho aportado mais em renda fixa. Agora eu vou voltar o meu foco em aportar mais em fundos imobiliários, mesmo eles andando, mesmo eles tendo valorizado um pouco. Por quê? Porque se eu não focar nisso daqui, essa minha renda ela não vai crescer tanto. Eu queria estar fechando o ano ganhando pelo menos uns 21 mil reais em dividendos no ano. Eu tô vendo que se eu continuar nesse ritmo, eu não vou chegar lá. Então eu vou ter que focar mais em fundos imobiliários, tentar pegar um time bom em alguma ação ali para pegar um dividendo bom e ver se a gente consegue bater a nossa meta de receber mais de 20 mil reais em dividendos esse ano, tá? Eu acho que eu consigo, acho que dá tempo. A gente ainda tem aí 6 meses para conseguir 12 mil reais. Seriam aí coisa de mais ou menos uns 2 mil reais por mês. É uma meta um pouco ousada, mas nós vamos ter que fazer alguma coisa para que isso aconteça, tá? Então, talvez a gente não consiga chegar e se não conseguir chegar também, não tem problema. O importante é a gente terminar o ano ganhando mais do que isso daqui, ó. Mais do que R$14.085. É óbvio que eu quero bater essas metas dos 20 mil. Mas se não der, não tem problema. Eu não vou parar minha estratégia e parar de investir. Porque um ano não saiu como eu queria que saísse. Um ano, no espaço de 10, 15 anos, é curto prazo, pessoal. Então a gente tem que entender isso, tá? E aí quando eu olho aqui para a coluna dos dividendos e seleciono apenas as ações, olha só, ano passado as ações me pagaram mais de R$1.000, esse ano pagou só 816. E quando eu boto os FIIs, olha só o que acontece, pessoal. Bem parecido o pagamento, né? 727 para 712. Então, realmente, os fundos imobiliários, eles vêm numa crescente de pagamento de dividendos muito boa. Muito boa, porque ano passado, se eu parar para analisar, o único mês que eu recebi mais de R$700 foi em junho. Esse ano eu já recebi 2 meses mais de R$700 e muito provavelmente todos os outros meses eu vou receber mais de R$700. Vai vir para 730, 780, 800 e quem sabe terminar o ano ganhando ali uns R$900 em dividendos de fundos imobiliários.
por que não? Então, os fundos imobiliários, eles são essencial para uma carteira de dividendos, porque eles geram renda recorrente. Enquanto que as ações, olha só, é uma oscilação louca, né? Tem mês que você ganha 100, tem mês que você ganha 1.000, aí no outro mês você ganha 100 de novo, aí no outro mês ganha 500. Então, assim, eu quero amortecer ao máximo essa oscilação. E aí eu uso os fundos imobiliários para isso. Na verdade, eu queria ter meio a meio, ainda não tenho meio a meio. Eu preciso ter 50% em FIIs e 50% em ações. Eu tenho apenas 28% em FIIs, tá? Então, minha meta até fim do ano é tentar igualar ao máximo entre FIIs e ações. Essa é a minha carteira de dividendos. Então, é isso, pessoal. A gente tem aqui uma carteira que não veio esperado, né? A gente não conseguiu bater os R$ 1.736 do mês de junho do ano passado, mas conseguimos ter um dividendo relevante de 1.528. Na verdade, analisando agora aqui, eu nem tinha observado isso, foi o segundo maior dividendo do ano. Eu só perdi para esse de março, que foi um estouro de 2.400. Foi o segundo melhor dividendo do ano. Então tá bom, a estratégia tá evoluindo, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Então eu espero que até dezembro a gente realmente consiga aí fazer bons dividendos e ter uma rentabilidade acima do que eu espero que tenha ali de 20, 21 mil reais para 2023. Vocês entenderam, pessoal, como é que a gente gerencia uma carteira de dividendos? Vai ter meses que você vai receber menos do que você estava esperando, mas não desanima. A estratégia está indo na direção correta. Isso que é importante. Eu não posso olhar no curto prazo. Tudo que você fizer na sua vida, e os investimentos é reflexo disso, você vai visar o longo prazo. Bruno, longo prazo o que é? Olha, eu digo que menos de 10 anos não é longo prazo. Ninguém consegue se formar e ter um conhecimento muito profundo de algo em menos de 10 anos. Então a mesma coisa acontece com uma carteira de dividendos. Ela não vai me dar ali uma rentabilidade sólida e robusta em menos de 10 anos. E nesse período, nessa trajetória, vão acontecer altos e baixos. É o que está acontecendo agora na minha carteira. Mas se eu mantiver o foco, mantiver a estratégia, continuar comprando boas empresas, ganhando dividendos e reinvestindo nesses dividendos até que complete pelo menos esses 10 anos, eu tenho certeza absoluta que eu vou desfrutar disso e muito mais no futuro. Espero que eu tenha agregado alguma informação de valor para os seus investimentos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, compartilha, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida. E de verdade, muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.